Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então pronto, então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje a gente vai ver a terceira lei de Newton, tá? Que é, dentre as três leis, é, digamos assim, a mais conhecida, tá? E para poder a gente, assim, fechar o conteúdo de leis de Newton, tá bom? Bem, então vamos lá, tá? Bem pessoal, a terceira lei de Newton, que é a dita lei ação e reação, ela é uma lei que você vê bem, todas as leis de Newton são leis que você consegue enxergá-las, tá, na prática com muita facilidade, muitíssima facilidade, tá? A terceira lei de Newton não é diferente, tá bom? Então vamos aqui. Aqui nós temos inicialmente duas situações, tá? Aqui nós temos um par de patinadores, tá? Um adulto aqui, uma criança, e os dois, tá? Obviamente eles têm massas diferentes, tá? A criança aqui deve ter certamente ter uma massa menor do que a massa desse adulto aqui, tá bom? Mzinho e Mzão, e em um dado momento ambos se empurram, tá? Um empurra o outro, tá certo? Ou você poderia imaginar simplesmente que o adulto empurra a criança somente, tá? Então, observe uma coisa. A criança, ela exerce uma força sobre o adulto, né? Eu vou chamar a criança de C, vou chamar a criança de A, tá? E o adulto aqui de B. Então, a criança, ela exerce uma força sobre o adulto, tá? Uma força que aponta aqui, ó, para a direita. Eu vou chamar de força AB, tá? Que é a força que o A aplica sobre o B, tá bom? Bem, então, como reação, o que acontece é que o adulto acaba também aplicando uma força sobre a criança, tá? Eu vou chamar de força aqui BA, que é a força que B exerce em A, tá certo? E bem, como eles estavam inicialmente em repouso, a velocidade de A igual a velocidade de B igual a zero, então eles partem, tá? Essa força ela proporciona uma aceleração sobre os corpos que faz com que eles se movam, tá certo? Se movam, tá? Inicialmente acelerados e depois passam a descrever um movimento retilíneo uniforme, se não houver atrito aí, tá bom? Então, bem, o que é que nós temos a falar sobre essas duas forças, tá certo? Sobre essas duas forças. Então, deixa eu só desenhar isso aqui, tá? Em termos de blocozinhos, porque fica melhor da gente avaliar. Tá? Então, aqui, ó, aqui é a massa da criança, tá? Aqui é a massa do adulto. Então, tá aqui, ó. Essa aqui, ó, é a força AB, tá? E esta aqui, ó, é a força, tá? BA. Pronto. Bem, a primeira coisa é o seguinte: essas forças, elas possuem o mesmo módulo, tá? Elas possuem o mesmo valor. Então, apesar delas serem vetorialmente contrárias, tá? Elas possuem o mesmo valor. Então, na terceira lei de Newton, sempre nós vamos ter o quê? A mesma intensidade, tá? Mesma intensidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é o mesmo valor, ou seja, FAB é igual a FBA, tá? Pronto. A segunda coisa é que elas têm a mesma direção, tá? Mesma direção. Isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, a direção de aplicação é a direção horizontal, tá? Essa força aqui, esse par de forças, ele ocorreu aqui, ó, sobre uma mesma linha, tá? Isso significa dizer que eles possuem a mesma direção, tá? E a terceira coisa aqui, tá? A terceira característica é justamente eles terem sentidos contrários, tá? Um apontar para a direita e o outro apontar para a esquerda. Então aqui nós temos sentidos opostos, tá? Opostos ou contrários. Ponto. Sentidos opostos.
Então, isso é a terceira lei de Newton, tá certo? É basicamente isso. A terceira lei de Newton é muito fácil de se compreender, tá bom? Então, por exemplo, se você pega um caderno, tá? Se eu coloco aqui o caderno sobre a minha mão. Bem, o caderno ele aplica uma força, tá, sobre a minha mão e, como consequência, a minha mão aplica uma força sobre a dele. Tá? Só que aqui há uma certa sutileza, tá, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, tá, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Então, suponha que eu tenho aqui uma mesa, tá, a superfície de uma mesa. Tá, este aqui é a mesa. E sobre a mesa eu vou colocar um livro. Um livro qualquer. Pronto. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Pronto, vou colocar aqui um livro. Pronto, beleza. Livro. Tá. Esse livro ele vai exercer uma força sobre a mesa. Tá? E essa força que o livro exerce sobre a mesa é uma força que está na mesa. Tá? Então esta aqui é a força que o livro exerce sobre a mesa. Então ela é exercida sobre a superfície da mesa. Em compensação, a mesa ela vai exercer uma força sobre o livro. E essa força ela deve ser desenhada no livro. Força que a mesa exerce sobre o livro. A grande questão aqui é que essas forças aqui elas não se cancelam. Tá? Apesar de elas terem sentidos contrários, elas não há o cancelamento dessa força. Até porque, tá, uma primeira sutileza aqui da terceira lei de Newton é que o par de ação e reação, tá? Vou colocar aqui o par de forças, tá? O par de forças de ação e reação. Ação e reação, eles atuam em corpos diferentes. Tá? Então aqui, atuam em corpos diferentes. Pronto. Atuam em corpos diferentes. Então, é por isso que não pode haver o cancelamento dessas forças. Tá? Por quê? Porque, bem, essa força aqui ela está atuando sobre a mesa, enquanto a outra está atuando sobre o livro. E, por isso, não há cancelamento neste caso. Certo? Não há cancelamento. Tá? Então, vamos ver aqui algumas outras situações onde a terceira lei de Newton ela é aplicada. Deixa eu só travar isso aqui. Pronto. Por exemplo, vejam só uma coisa. Aqui, nessa bexiga aqui, por exemplo, tá? Aqui nós temos uma bexiga qualquer. Tá? Essa bexiga, ela tá cheia de ar, tá certo? Tá cheia de ar aqui dentro. E obviamente esse ar, ele exerce uma certa pressão sobre as paredes da bexiga. Tá? Aqui tem um gás, onde esse gás ele tem uma certa pressão. Tá? E inclusive graças a essa pressão que a bexiga ela tem volume, tá certo? Então, quando você, por exemplo, desamarra esse nó que foi dado aqui, o que acontece é que esse gás da bexiga, tá? Esse gás, a bexiga em si, o elástico, acaba empurrando esse gás para fora. Tá? Então, esse gás aqui, ele sai por esse orifício aqui, tá certo? Só que, na mesma medida que a bexiga ela empurra esse gás para fora, isso acaba tendo uma reação que a impulsiona para um sentido contrário, tá certo? Então, na medida que o gás ele é expelido com uma certa força, tá certo? Então a bexiga ela também
ela se move, ela é empurrada, ela é impulsionada no sentido contrário, certo? Então é por isso que a bexiga ela passa a sofrer uma força aqui nesta direção, enquanto o gás, né, o ar que estava dentro, ele é lançado. Desculpa, pessoal. Ele é lançado na direção oposta, tá bom? Pronto. Deixa eu mostrar uma outra situação aqui. Seria essa aqui. Por exemplo, aqui nós temos um canhão. Tá? Um canhão onde esse canhão ele lança uma certa bala, um projétil, tá? Então, na medida em que ele empurra esse projétil para frente, ele também é lançado para trás, tá certo? Ele também é lançado para trás, tá? Aqui, ó, as duas forças aqui tem aqui, ó, a força que A exerce em B, ou seja, que o canhão exerce na bola, tá? E a força que B exerce em A. Esse sinal de menos aqui, tá? É só, ele tem o significado de só, ele representa a oposição dessas duas forças, tá? Ou seja, são forças, é uma força oposta, tá certo? É uma força oposta. Então, isso aqui é muito claro, por exemplo, se você fica de frente para uma parede e você empurra essa parede, tá? Você acaba sendo lançado para trás. Isso é a reação da ação que você teve. Tá bom? Então, deixa eu mostrar mais um exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui é fantástico. Deixa eu mostrar o do foguete primeiro. Bem, como é que o foguete, ele, qual é o princípio de funcionamento dele? É basicamente o princípio de funcionamento, ó, da bexiga aqui, tá? O foguete, ele tem basicamente 90% de toda a massa desse foguete aqui é combustível, tá? É combustível, tá? 90%. Então, o que acontece? Esse combustível aqui, tá? Ele é expelido aqui com uma força, com uma intensidade gigantesca, tá? De maneira que, na medida que você joga esse, que é expelido esse combustível, tá? Em combustão, tá? Que faz com que esse gás que sai em alta velocidade empurre o ar para trás, digamos assim, para baixo, o foguete ele é lançado para cima, certo? Então, essa aqui é a força que lança ele para cima, tá? Então, aqui é por isso que isso explica o fato do foguete subir, tá? O princípio de funcionamento dos aviões é a mesma coisa. Tá? Dos helicópteros, o princípio de funcionamento do helicóptero ele é um pouquinho diferente. Tá? Aqui nós temos um helicóptero, veja só. O helicóptero ele faz uso do ar que existe na atmosfera. Tá? Que existe na atmosfera. Tá? Então o que ele faz? As hélices, né, do helicóptero, elas sugam o ar que está na parte de cima, tá? E empurram ele para baixo. Empurra ele para baixo. Como consequência do ar que é empurrado para baixo, tá? Esse ar que é aqui, ó, empurrado para baixo com uma certa força, faz com que o helicóptero ele acabe subindo aqui, tá? Faz com que ele acabe subindo no ar. É como se ele girasse assim, empurrando o ar para baixo, e como reação ele subisse, tá? Ele acabasse subindo, tá bom? Só que, por exemplo, no caso o helicóptero ele não funciona fora da atmosfera. Tá? Se você mandar um helicóptero, por exemplo, para o espaço sideral, esse helicóptero ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele depende da presença de ar para poder empurrar o ar para uma certa direção, tá? E se mover para outra direção.
tá? Então ele é completamente dependente do ar. O foguete não. O foguete, ele de fato, tá? Ele é possível de funcionar no espaço, né? Até porque são os foguetes que vão até o espaço. Por quê? Porque o foguete ele já armazena a massa na qual ele vai expelir, tá certo? Ele já guarda ali uma certa massa de combustível, tá? No qual esse combustível ele entra em combustão, então ele acaba sendo expelido para um lado, tá? E o foguete vai para o outro. Tá? Então, obviamente, se o combustível do foguete acaba no espaço, né? Então ele não consegue mais fazer esse tipo de, tá? esse tipo de movimento. Um movimento, tá? Cuja consequência é a queima de combustível. Tá bom? Pois bem, pessoal, então é isso. Tá? A terceira lei de Newton ela é muito simples. Tá? Em seguida eu quero explicar mais uma coisa aqui para vocês, para a gente finalizar. Tá? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.